Vamos falar sobre a burocracia no órgão ambiental? Por que demora tanto para analisar um processo? Será que eles analisam mesmo aquilo que a gente manda para eles ou é só enrolação? Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. Concordo com você quando dizem que existem alguns processos que poderiam ser melhorados, mas não temos o poder de fazer isso. Então, o jeito é lidar com isso da melhor maneira. Os principais pontos em que há reclamação é a lista de documentação, que é muito extensa, precisa de muito detalhe nos relatórios, existe muita demora na resposta dos processos, eu tenho que ficar refazendo, pois não aceitaram o que eu mandei. Vamos detalhar cada uma dessas reclamações? Eu estive por mais de 10 anos trabalhando com a entrada dos processos no órgão ambiental e eu posso garantir, tudo o que é protocolado é visto e revisto antes de ser aceito ou recusado. E como é que eu posso garantir isso? Pela quantidade de itens que eu estou orientando, que eu chamo de documentos recusados ou documentos incompletos ou documentos incorretos, que eu aponto nos vídeos que eu posto na internet. É marcante a quantidade de documentos nada a ver que aparece através dos protocolos. Te garanto que se a maioria desse entrada corretamente, não seria fácil destacar e apontar de tal maneira que desse um vídeo de orientação. Quando a orientação é simples, por exemplo, cópia simples do RG e CPF ou CNH com foto, a maioria atende a contento. Mas experimenta pedir a cópia do contrato social registrado na junta comercial. Vem cada coisa. O órgão ambiental pede a certidão de uso e ocupação do solo emitida pela prefeitura municipal. Eu já vi enviarem a certidão de valor venal do imóvel. Tudo bem, não estou dizendo que a certidão de valor venal do imóvel não seja importante, mas no caso do licenciamento ambiental, saber quanto vale o imóvel não interessa muito, entende? A certidão de uso e ocupação do solo, pelo contrário, indica que a prefeitura municipal foi consultada na intenção da empresa em se instalar num determinado local e não se opõe a essa instalação, onde foram vistos alguns aspectos relativos ao zoneamento e características da localidade e da composição da vizinhança. O que mais me espanta é que no e-ambiente, que é o ambiente virtual dos processos, antes do envio dos documentos, o usuário tem que nomear cada documento, independente do nome do arquivo. E o nome do documento é visível na hora de escanear. Certidão de valor venal, ou seja, não dá para se enganar. Ah, mas você pode falar que no momento do escaneamento do documento é muito antes do envio. Acontece, mas não custa um pouco de cuidado e capricho na execução. Uma dica que eu dou: se você já vai recebendo os documentos e já vai escaneando todos eles, eu indico que você abra uma pasta dedicada a cada cliente e imediatamente após o escaneamento, nomeie cada arquivo com o nome do documento e salve na pasta do cliente correspondente. E transforme isso num hábito. Assim você já vai treinando a ser organizado com relação à papelada virtual. E por que eu estou dando essa dica? Porque eu estou traçando um paralelo de quando os processos eram físicos. Eu atendi os consultores e eles traziam pastas individuais de cada cliente, com a sua respectiva original e cópia, para que a gente protocolasse e ele guardava a original depois da conferência. Ou seja, o consultor tinha um arquivo físico de cada documento que ele entregava ao órgão ambiental. No mundo virtual pode ser feito da mesma maneira. Basta ser organizado e ter esse hábito para não se confundir com nomes de arquivo, por exemplo. Ah, mas isso dá muito trabalho. Olha só, ninguém disse que era fácil. Outro ponto a favor dessa atitude, dessa ação, é que quanto mais organizado você for, ter esse hábito, conforme eu expliquei, mais fácil será o procedimento. Você cria uma rotina e devolve os originais ao dono mais rápido. Mas não se esqueça de ter um backup de tudo, né? Você sabe, não estamos isentos de problemas com os equipamentos, com o computador.
Outro exemplo, é pedido a certidão simplificada da JUSESP para as MEs, as EPPs ou os MEI, acompanhada de uma declaração se comprometendo a informar em caso de alteração da categoria. Por exemplo, um MEI passar a ser uma ME. E muitas vezes não vem nenhuma coisa, nem outra. Ao invés disso, já vi enviarem o cadastro da CADESP, da Fazenda do Estado. É um documento importante, mas para a CETESB, que não solicita esse tipo de cadastro, é um documento que eu chamo de nada a ver. Sobre o boleto de pagamento. Eu já contei o caso de uma empresa que protocolou um agendamento de pagamento. E no registro de checklist constava a informação de que o pagamento não havia sido registrado ainda no sistema. Depois de alguns dias que o processo não entrava no ar, eu fui questionar o consultor que garantiu que o pagamento havia sido feito e enviou o comprovante de agendamento novamente. Eu questionei o consultor novamente, afirmando que o tal documento era agendamento, e ele bateu o pé, falando que estava certo. Alguns dias depois ele me confirmou que o banco não pôde efetuar o pagamento, pois não havia saldo disponível. No final das contas, o processo teve que ser refeito, uma vez que a CETESB não autoriza a reemissão de boleto de pagamento de preço de análise. E, nesses casos, só fazendo uma nova solicitação, gerando um novo boleto. Assim, essa confirmação demorou uns 10 dias entre a finalização do checklist, que informou da falta de pagamento, e a confirmação de que não houve cobrança. E esse tempo de 10 dias eu considero como um tempo perdido, porque o processo ficou parado. Tem gente que acha uma coisa e bate o pé, insistindo que está certo nessa opinião. Outro documento solicitado em alguns casos específicos é o CTF/APP do IBAMA. Existe uma legislação pública versando sobre esse assunto. E a consulta pode ser realizada simplesmente ligando no órgão ambiental e perguntando se o tal CNAE precisa de CTF. Mas tem gente simplesmente que não manda porque acha que não precisa disso. E fica bravo quando é cobrado. E insiste em dizer que a atividade da empresa não é passível de CTF, porque o contador informou que não era. Ou porque não sabe onde buscar essa informação e acha que vai ganhar no grito por não apresentar. Não funciona assim, pois se a atividade consta na tabela do CTF, é passível de apresentação ao órgão ambiental do CTF/APP. E não é no grito que vai deixar de apresentar. Assim, quem é o responsável técnico pelo empreendimento também deve apresentar um CTF, ok? É o CTF/AIDA, que é o documento nesse caso. Isso sem contar os casos em que é preciso apresentar o CR do IBAMA, o Certificado de Regularidade, que é um outro documento para atividades potencialmente poluidoras que pagam taxas ao IBAMA e precisam mostrar que estão regulares perante o órgão federal. Uma observação que eu digo é que um contador tem uma função de muita responsabilidade, pois controla, entre outros assuntos, o valor dos impostos devidos das empresas e dos empreendedores, controla a folha de pagamento dos funcionários da empresa, controla o pagamento do prolabore dos empreendedores. E muitas vezes ele é questionado sobre assuntos que ele realmente não sabe, mas para não decepcionar o cliente, fala que vai ver a resposta. Eu também faria isso. Acontece que esses assuntos referentes a licenciamento ambiental não são de total domínio desses profissionais. E muitos deles acabam ligando no órgão ambiental para se orientar. E com a resposta da mão, informam seus clientes. E não tem problema nenhum nisso. O problema acontece quando algum contador chuta uma resposta, sem se orientar, e acaba causando um mal-estar entre o órgão ambiental e o empreendedor. Estou contando esses casos que aconteceram comigo e são reais, mas não posso deixar de falar dos erros mais comuns, que são falta de assinatura em plantas, nos projetos, no MCE e até mesmo na SD. Os casos de documentos incompletos,
protocolos de documentos que não são os documentos que deveriam ser anexados. É sério. Por exemplo, a SD, a solicitação deve ter aí entre 2 a 4 páginas. E todas elas devem ser assinadas pelo proprietário ou responsável legal do empreendimento. Não basta assinar somente na primeira via. Sabe por quê? Porque se estiver assinado, pelo menos a pessoa que assinou aquela via viu aquela página. Em outras palavras, se ele assinou é porque ele viu. Precisa da assinatura do proprietário ou do responsável legal e do engenheiro que elaborou as plantas? Não pode ser só um dos dois? Por quê? É a mesma situação. Significa que o proprietário ou responsável legal viu essas plantas ou projetos e a assinatura do engenheiro responsável pela elaboração é um atestado de responsabilidade desse profissional, pois ele precisa emitir a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é uma espécie de documento que atesta esta responsabilidade perante seu conselho de classe, ou seja, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que fiscaliza e regulamenta as atividades profissionais dos engenheiros e agrônomos. Lembrando que os mais velhos já devem ter ouvido falar que não se assina documento sem ler. Documentos incompletos é meio clássico, né? Pode ser uma matrícula do imóvel que veio sem os versos ou que veio sem a última página, que é onde fica a validade da matrícula. Ou seja, sem essa página, como é que a gente vai saber se o documento está válido ou não? Se estiver sem o verso, como é que a gente vai saber o histórico da propriedade? Entende como é importante prestar atenção e ter capricho nos procedimentos? Outra situação. Eu vou mandar qualquer coisa. Isso aqui mesmo. Eles nem conferem tudo isso mesmo? Não é bem assim. Se você mandar, por exemplo, o protocolo que você solicitou a outorga de direito de uso de águas ao DAEE, significa que você deu entrada na solicitação junto ao órgão regulador. Mas isso não significa que o órgão regulador concedeu o direito ao empreendimento. Isso só acontece quando o órgão regulador expede a outorga, porque o envio do protocolo não vale como documento oficial. E isso é conferido pelo órgão ambiental, sim. A própria CETESB se encaixa nessa situação. Quando você protocola seus documentos certinhos no e-ambiente, você recebe um aviso que deu certo e o órgão ambiental insere o registro de checklist, que é o comprovante que esses documentos se transformaram no seu processo ambiental e em pouco tempo será analisado pelo técnico responsável. Mas isso não significa que a sua licença, ou o seu pedido de autorização florestal, ou o seu pedido de CADRE foi expedido. O registro de checklist é o protocolo da CETESB, que significa que o órgão ambiental recebeu suas informações e em breve estas informações serão analisadas e, sendo deferido, terá o objeto do seu pedido atendido. Isso tudo é o processo dentro de um órgão público. Não sei se você lembra ou sabe, e também se você não sabe desse procedimento, não tem problema nenhum. Mas antigamente era pedido a publicidade das licenças pelos empreendimentos. Como assim? Isso mesmo, quando o empreendimento pedia a licença e quando recebia esta licença, ele tinha que comprar um anúncio no jornal local e no diário oficial, informando que havia pedido a licença e depois comprava outro anúncio nos mesmos veículos de comunicação, informando que havia recebido a licença. E eu me lembro, quando eu trabalhava na agência da CETESB em Lins, nós pegamos um consultor ambiental que falsificava os anúncios dos seus clientes. Ele imprimia um anúncio mais ou menos igual do Diário Oficial e depois apresentava a xerox do Diário Oficial com anúncio falso no lugar de um anúncio verdadeiro. Eu não lembro quem pegou essa falsificação, mas eu me recordo que meu gerente pediu um pente fino de todos os processos que eram desse consultor para ver quantos ele tinha fraudado. E a gente fez esse levantamento com todos os anúncios do Diário Oficial de um determinado período para trás. Ou seja, a gente abriu a página do Diário Oficial e conferia com o que ele tinha apresentado para ver se era real ou falso.
Eu sei que foi aberto um processo no CREA, no Conselho Regional, por falsidade ideológica contra o consultor, e todas as licenças fraudadas foram cassadas e só foram regularizadas quando o empreendimento apresentou as publicações corretas. Quanto ao consultor, eu não tive mais notícia dele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que o pessoal das agências ambientais verifica mesmo cada documento que é protocolado. E isso não mudou nada, mesmo nesses tempos de processos virtuais, sem apresentação física de documentos. Portanto, quanto mais organizado você for, mais certinho for a entrega dos documentos virtuais que o órgão ambiental solicita, mais rápido é feito o checklist, mais rápido o processo vai para análise pelo técnico do órgão e mais rápido sai a licença, a autorização florestal, o CADRE que você pediu. Voltando ao exemplo dos documentos. Outro documento que muitos consultores não sabem como agir é quando o empreendimento não tem comprovante de fornecimento de água e coleta de esgoto. Aí eu te pergunto, o empreendimento não usa água no local, nem para banheiro ou refeitório? E aí você conversa com o consultor e ele responde que tem água sim, só que é de um poço sem outorga ou sem dispensa, ou seja, está irregular. E ele quer que a licença saia assim mesmo. Não tem jeito. Eu já atendi alguém que me perguntou como contornar uma situação assim, pois o empreendimento estava em área rural, portanto não tinha fornecimento de água, não tinha poço artesiano, então não tinha como pedir outorga ou dispensa do DAE, mas era abastecido por caminhões-pipa frequentemente. E não tinha coleta de esgoto, porque era fossa séptica. Ok, nesses casos a minha orientação foi que o consultor apresentasse um recibo de pagamento ou algo que comprovasse essa frequência do caminhão-pipa no empreendimento. E outro recibo da empresa que fazia a limpeza da fossa, que fazia a manutenção desse local. E você sabe por que o órgão ambiental pergunta se tem fornecimento de água e coleta de esgoto? Vamos lá. Água. Se ela é fornecida pelo sistema público, entende-se que uma hora ela vai voltar para o sistema público e depois vai ser tratada. Então, se no MCE é informado a quantidade de água utilizada no processo produtivo e no uso doméstico da empresa, dá para calcular um monte de informação sobre esse uso e, dependendo da atividade, a quantidade de resíduo gerado. No caso do esgoto, se existe a coleta, dá para fazer outro monte de cálculos preventivos para saber se a estação de tratamento de esgoto, por exemplo, que vai atender o local, dá conta do recado. No caso de poço artesiano, dá para verificar se o mesmo é regular. Se não for, o empreendimento tem que se regularizar. Se não tiver coleta de esgoto, mas tem limpa a fossa, verificar se a empresa que faz a coleta e limpeza está devidamente regularizada. Dá para tirar bastante informação só a partir de uma informação simples. Com esses exemplos, dá para falar que é o órgão público que dificulta a análise da solicitação do interessado? Mais uma vez eu vou destacar uma informação. Isso tudo sem nenhum técnico pôr a mão no processo. Tudo isso está acontecendo ainda na fase de entrega de documentos. Como eu já falei em outros vídeos, antes do processo digital, quando o atendimento e o protocolo eram presenciais, ainda era possível questionar e até mesmo falar com um técnico para esclarecer o porquê da exigência de determinados documentos. Mas, atualmente, nessa nossa era digital, a compreensão sobre os documentos é imprescindível para o bom andamento dos processos. E como eu sempre falo, a rapidez na análise e a aprovação do processo não está diretamente ligada à velocidade com que você monta o processo, mas sim na qualidade das informações que você insere no processo ambiental. Por isso, a informação correta do que se pretende solicitar ao órgão ambiental e a maneira como essa documentação reflete esse pedido são importantes na montagem dos seus processos. Nesse momento, a gente pode começar a esclarecer o problema de precisar de muitos detalhes nos relatórios. Outra grande reclamação das pessoas que protocolam seus documentos e têm esses documentos recusados. Por que precisa detalhar os relatórios? Eu te digo uma coisa.
Se a operação é lícita e não tem jeitinho ou algo obscuro, não tem por que não dar um diagnóstico detalhado das operações realizadas no empreendimento. Existe um e-book do MMA. Não é o negócio de lutas, o ringue de lutas. O MMA é o Ministério do Meio Ambiente. Esse e-book chama-se Procedimentos de Licenciamento Ambiental no Brasil e é de 2016. Ele tem um panorama macroscópico e microscópico do procedimento em todos os estados brasileiros sobre o processo de licenciamento ambiental. E sabe o que eu percebi na maior parte dos estados? Sim, eu li esse e-book, que um grande problema dos órgãos ambientais é na falta de detalhamento dos projetos, relatórios e estudos apresentados, o que dificulta a análise e a aprovação dos empreendimentos. Daí eu te pergunto, quem apresenta os projetos, relatórios e estudos? E a culpa é do órgão ambiental? Se você quiser, eu vou deixar o link desse e-book na descrição desse vídeo para você. Mas eu devo te alertar, são 546 páginas e 18 megas de arquivo. Quanto à demora na análise das solicitações ao órgão ambiental, com tudo isso que eu te passei de informação, dá para culpar o órgão ambiental por estar atrasando o licenciamento do empreendimento? Eu não vou isentar o órgão ambiental, mas partindo do princípio de que quem alimenta o processo é o interessado e seu consultor ou consultoria, quem entrega os relatórios, estudos, projetos, plantas e pareceres é o maior interessado na aprovação ou no resultado de uma análise por parte do órgão ambiental, mas se esses documentos não refletem a informação correta do que se pretende solicitar ao órgão ambiental, sendo que essa documentação deve refletir esse pedido, e isso é importante na montagem dos seus processos, como atribuir ao órgão ambiental essa reclamação por atraso? As atribuições do órgão ambiental vão além das expedições de licenças e autorizações florestais. Você sabia que o Ministério Público também é um cliente do órgão ambiental? Isso mesmo. Nos casos do judiciário, os olhos do juiz são os técnicos do órgão ambiental. Então, quando o Ministério Público tem uma demanda ambiental, uma denúncia, uma reclamação, ou é aberto um inquérito policial que envolve o meio ambiente, ele pede ao órgão ambiental. E aí pode ser a CETESB, se tiver alguma atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais, ou o CBRN, através do CFA ou CFB, se a demanda envolver o meio ambiente. A CETESB também cuida de poluição do ar proveniente de escapamentos de veículos a diesel, através da fiscalização de fumaça preta, nas principais rodovias do estado de São Paulo. Ou seja, periodicamente, os técnicos do órgão ambiental vão para a beira da rodovia para fiscalizar os veículos que estão emitindo fumaça preta em excesso e aplicar as penalidades cabíveis por este dano ambiental. Uma das ações mais conhecidas é a chamada Operação Inverno, pois nessa época do ano é menor a incidência de chuvas e com isso a qualidade do ar fica baixa e é preciso controlar melhor a emissão de poluentes atmosféricos. Portanto, para os donos de frotas, transportadoras, donos de caminhões e veículos movidos a diesel, mantenham seus motores regulados para não tomarem multa por emissão de fumaça preta. Você sabe o valor de uma multa de fumaça preta? São 60 UFESPs. A UFESP é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que neste ano de 2021 está em R$ 29,09. Ou seja, 60 UFESPs são R$ 1.745,40. E se o mesmo caminhão for flagrado em menos de um ano, ele será reincidente e o valor da multa dobra. Salgado, né? Bem, a legislação permite que você recorra como se fosse uma multa de trânsito. Também tem redução e parcelamento de multa. Vamos voltar a falar do que o órgão ambiental faz.
Atende também a emergências e reclamações da população quando há prejuízos ao meio ambiente nas áreas de competência do Estado. Por que esse aviso? Porque existem situações em que a competência é do município, através da prefeitura municipal e de suas secretarias municipais. Quer um exemplo? A atividade de funilaria e pintura não é licenciável pela CETESB, pelo Estado, mas deve passar pela prefeitura municipal para se instalar em algum bairro da sua cidade. Então, se essa instalação é irregular e está poluindo, sei lá, estão pintando o portão de casa para vender na rua, não é para a CETESB que se deve fazer uma reclamação, e sim para a prefeitura municipal. Como eu sempre falo, o consultor ambiental é uma ponte, é uma conexão entre o órgão ambiental e o cliente. E o cliente te contrata para ter um problema resolvido e não para ficar ouvindo desculpas ou reclamações ou justificativas. Portanto, para ser um excelente consultor ambiental e ter boas referências, reflexo dos bons atendimentos e serviços prestados, eu acredito que a excelência deve começar no atendimento prestado ao interessado, o proprietário ou responsável legal pelo empreendimento que te contratou, informando-o e alertando-o sobre os riscos e consequências da não apresentação de documentos imprescindíveis para a análise por parte do órgão ambiental, de modo a ter o seu pedido prontamente atendido, sem risco de qualquer problema, desde a entrada da documentação, passando pela análise pelo órgão ambiental, tendo como resultado a expedição do objeto do seu pedido em tempo hábil. Quando a gente fala em análise, esse tempo envolve também as vistorias aplicadas pelos órgãos ambientais. Mas se eu fizer tudo isso que você está sugerindo, eu vou ter que cobrar mais caro, ou vai demorar mais, ou o empresário não vai querer que eu faça isso ou aquilo. Ok, eu te entendo. Vamos ver se você consegue visualizar algumas dessas situações. O interessado no processo não quer mostrar alguns equipamentos ou ampliações realizadas no empreendimento com receio dos custos de ter que pedir as licenças. E, já que você não quer elaborar um laudo omitindo estas informações, ele não te contratou. Você ligou para o cliente perguntando sobre a sua proposta comercial e ele te respondeu que apareceu alguém orçando o mesmo trabalho que você fez, mais barato. E ele optou por fechar com ele ao invés de fechar com você. Um concorrente seu fechou com o seu cliente, pois ele disse para o proprietário que não precisava informar tudo isso que você colocou no orçamento, porque o órgão ambiental não está interessado em fiscalização, mas sim em cobrar as taxas. Nem vai ter vistoria, disse ele. Casos interessantes, não acha? Pois é, e são reais e acontecem. Eu já vi muito empresário cometer essas loucuras por conta de preço. E vi o mesmo número de empresários correr atrás dos bons consultores, pois eles pagaram barato para fazer um trabalho sem valor. Eu trabalhei por mais de 10 anos no órgão ambiental do estado de São Paulo e garanto que a fiscalização existe e é efetiva. E não tem choro. Se o agente fiscalizador ver algo errado, ele vai apontar e recomendar que seja feito da maneira correta. Se algum consultor disser para você que não vai ter fiscalização, desconfie. Todos os órgãos públicos que têm a missão de fiscalizar fazem vistoria sim. Pode demorar, mas em algum momento, algum agente fiscalizador vai bater na porta do empreendimento. E se estiver algo errado, o empreendimento será notificado a se regularizar. Da mesma forma, se algum consultor fizer o trabalho pela metade do valor do mercado, tem alguma coisa errada. Sabe quando você desconfia que tem algo errado? Eu te pergunto, você nunca foi abordado no estacionamento de um hipermercado por alguém vendendo conjunto de panela, casaco de couro ou eletroeletrônicos pela metade do preço que é cobrado normalmente? E a desculpa é sempre a mesma. Eu não vou emitir a nota fiscal porque por isso está mais barato. E se você não querer, eles vão baixar ainda mais o preço, falando que é para você levar porque você não vai encontrar esse preço em lugar nenhum.
Eu desconfio que a mercadoria é fruto de furto. E se eu comprar um negócio desses, eu posso ser preso por receptação. Será que você concorda comigo? Aí sim, como dizem, o barato sai caro. Bem, se o empresário quer omitir informação, cabe a você aceitar ou não fazer o serviço. O que você faria? Eu já sei a sua resposta, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que você aceite fazer o serviço e omita as informações que ele pediu. E a fiscalização bateu e notou a falta de equipamento na relação do MCE. E o empresário, o empreendimento, foi convidado a se regularizar. A culpa é do empreendimento por ter omitido os nomes, mas é o seu nome que se sujou. Eu acho que a sua reputação vale muito mais do que isso. Você não concorda comigo? A gente não pode se queimar por dinheiro nenhum. Integridade acima de tudo. Uma boa noite de sono não tem preço. O que você acha? Concorda comigo? E você? Qual categoria de consultor você gostaria de ser enquadrado? Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que a gente vai ler e preparar outros conteúdos bacanas para você. Até breve.